Amém? Abramos nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Glória a Deus. Amém? O mesmo espírito de fé. Sabia que o mesmo espírito de fé, que estava na boca de Deus, lá em Gênesis, quando ele criou, né, a terra, quando ele criou todas as coisas na terra, né, esse mesmo espírito está sobre mim, está sobre você. Glória a Deus. Isaías 61, né? Amém? Está sobre nós. E ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 11 também, versículo 12, ele diz que todos os nascidos do reino, amém? São maiores do que João Batista. Somos profetas do Senhor para falar. Então Deus me dava uma palavra ontem ainda, também pela manhã, né? Depois que eu acabei de pregar aqui, Deus me deu uma palavra também sobre fé novamente. E se eu e você, nós estamos na obra do Senhor, nós vamos falar de Jesus, do Evangelho, do que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a fé que a gente tem para os outros não funciona em nós, entendeu? É nada feito, nada feito. Porque a Bíblia diz que nós cremos, então também falamos. Por isso também falamos. Então a fé, ela abre, né, as duas portas, ou seja, os dois lados da porta, do sobrenatural. Amém? Crer e falar. Amém? Os dois lados da porta. Crer e falar. Por isso eu criei, por isso falei. Então, não tem como eu pregar um evangelho que não funciona para mim. Entendeu? Tem muitas pessoas, pastores, muitos líderes que pregam um evangelho que não funciona para ele mesmo. Entendeu? Então, se o evangelho não vai funcionar para mim, como é que eu vou poder pregar? Entendeu? E a Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. Ele viverá por fé. Amém? Ele vai desfrutar da fé. Então, a palavra de Deus ela tem que estar na nossa boca como um fogo. Lembra de Isaías, capítulo 6, né? Quando Isaías teve a visão, a Bíblia diz que para que Deus enviasse ele, né? Para que Deus enviasse ele, ele teve que ser tocado com brasas vivas. A palavra de Deus é brasa viva, a palavra de Deus é poder. Amém? O evangelho é poder. E nós somos chamados como profetas. Como profetas. Ezequiel, o capítulo 37, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito. E eu e você, como filhos amados do Senhor, nós precisamos andar no Espírito. Por isso ele diz: o justo viverá por fé. Amém? Da fé. E se ele retroceder, a Bíblia diz que a alma do Senhor não terá prazer nele. Está lá em Hebreus capítulo 11, capítulo 10, versículo 38. Amém? Voltando aqui em 2 Coríntios, veja só. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso, nós cremos também, por isso também falamos. Glória a Deus. Amém? Versículo 18, vai lá para o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, uma pessoa que ela anda pela fé, amém? Pelo espírito da fé, ela começa a enxergar as coisas que ela não vê, ela enxerga pela fé e ela enxerga maior,
ela acredita que as coisas que ela não vê são maiores do que as que ela tem visto. Amém? Glória a Deus. Por isso, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então, Deus, ele não iria criar um plano para a sua vida se não precisasse da fé. Deus jamais iria criar um plano para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, se não precisasse de fé. Amém? Agora eu quero que você vá comigo para Romanos. Por quê, pastor? Romanos capítulo 1, né? Romanos 1, versículo 16, tá? Talvez até um pouquinho antes. Vamos ver lá? Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou falando com pessoas de fé. Amém? Estou falando com pessoas de fé. Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém? Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo aqui ele está falando que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque ele sabia o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é poder. Está escrito aqui, ó, pois é o poder de Deus. E quem não precisa desse poder? Me diga. E quem tem esse poder além de Cristo? Entendeu? Não. A Bíblia diz que todos nós, filhos amados do Senhor, somente os filhos amados do Senhor que vivem por fé, têm esse poder. E não vai se envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, vai se deixar, vai se permitir, né? Vai permitir que o Espírito Santo use para qualquer situação, dentro da sua casa, lá fora, amém? Para as pessoas que estão doentes. E esse poder, né? Esse espírito da fé não é apenas para que você seja adornado, entendeu? Não é apenas para que você seja enfeitado por ele. Não é apenas para que você. Não, esse espírito da fé é para que você leve a outros. Amém? E esse espírito da fé é para que mova primeiro a tua vida, primeiro a minha vida. O espírito da fé tem que mover primeiro a minha vida. Por isso ele diz: o meu justo viverá por fé. Entendeu? Então, por quê? Porque o evangelho, a palavra de Deus, né, é poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também do grego. Amém? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Olha só, de fé em fé. A gente vem para Jesus e aí a gente não tem nada, quase nada de fé, né? Mas eis a necessidade, eis aí a necessidade da gente meditar na palavra, da gente comer dessa palavra, da gente andar no Espírito, andar com Deus em oração. Amém? Ter fome e sede da presença de Deus. Por quê? Porque a nossa fé ela precisa ser abundante. O apóstolo também fala aos Tessalonicenses, né? Não lembro agora exatamente onde está o versículo. Aos Tessalonicenses, né? Ele fala que a nossa fé deve ser abundante. Deve ser abundante. Nós precisamos crescer em fé. Judas também, né? O livro de Judas também fala, entendeu? Que é um capítulo só, é fácil de achar. Nós precisamos aumentar a nossa fé, crescer na nossa fé. A nossa fé deve ser abundante. Aqui, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus. Em quem se descobre a justiça de Deus? No Evangelho, na palavra de Deus. A palavra de Deus é fogo em nossa boca. Por isso nós temos que falar. Amém? Por isso nós precisamos falar. Se nós nos calamos, né? Eu vejo crentes que às vezes até para orar não abre a boca para orar, entendeu? Como é que vai agir? Como é que vai? Porque o evangelho de Deus é ação, amém? E tem que estar na nossa boca como ação mesmo, amém? Para poder agir na vida das pessoas. Veja só, queridos, é, aqui ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Então Deus ele não iria criar um plano para a sua vida se não precisasse da fé.
Hum? Se o inimigo, o diabo, né? Ele tirar a tua fé, se ele tirar a tua fé, se ele conseguir tirar a tua fé, então ele vai poder tirar você também do plano de Deus, porque o plano de Deus para você e para mim é de fé em fé. Amém? O justo viverá por fé. Então a sua fé, ela tem que crescer. A minha fé tem que crescer. Como? Abundantemente. Por quê? Porque qualquer pessoa, olha só, qualquer pessoa pode ser transformada. Qualquer pessoa pode ser transformada pela fé. Então, como as pessoas vão poder ser transformadas? Como as pessoas vão poder ser transformadas se não for pela fé? Se não for pelo evangelho que é poder de Deus. E esse poder está na tua boca, está na minha boca. Amém? Por isso Deus levou, olha só, por isso Deus levou Ezequiel aonde? Num vale de ossos sequíssimos. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito. Num vale de ossos sequíssimos. E quem eram esses ossos? Aqueles ossos representavam a casa de Israel, né? Os filhos de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, que estava o quê? Separado de Deus. E eles mesmos clamavam, eles mesmos estavam dizendo que os ossos deles estavam secando, estavam sequíssimos. E eles estavam apartados de Deus. Então Deus usou o profeta. Agora Deus quer me usar. Deus quer te usar. Glória a Deus, para ser levado. Para que nós possamos ser levados. As pessoas carentes, as pessoas necessitadas. Se eu não andar por fé, se eu não tenho comigo o espírito da fé, se o espírito da fé não resolve a minha vida, não está na minha vida, não moveu a mim, não vai poder mover outros através de mim. Entendeu? Porque o espírito da fé tem que estar em mim primeiro. Glória a Deus, qualquer pessoa pode ser transformada pela fé. Então, quando você tem o espírito da fé, olha só, qualquer prisão pode ser quebrada, nem pode ser derrubada. Ele falou isso para Jeremias. Ele falou que ele colocou a palavra dele na boca de Jeremias para arrancar o que precisava ser arrancado e para estabelecer o que precisava ser estabelecido. Entende isso? Jeremias capítulo 1. Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque desde o ventre eu te escolhi. Ô, papai. Aleluia, Jesus. Que bênção, né? Ele diz assim, eu velo pela minha palavra, Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra. Então, o que implicava na vida de Jeremias? Não era o fato dele se achar uma criança. Deus estava chamando a atenção dele para ele deixar de se achar, de pensar. Talvez seja o meu caso, o teu caso, nós nos achando, pensando sobre nós, uma criança. Ah, eu não posso, eu não consigo. Entendeu? Eu não consigo. Não, a palavra de Deus está na tua boca, então pronto. O Senhor tocou na tua boca, como ele tocou em Isaías. Amém? O Senhor colocou a palavra dele na tua boca, na minha boca, como ele colocou na boca de Jeremias. E ele diz que essa palavra é para arrancar o que vai precisar ser arrancado, é para estabelecer o que vai precisar ser estabelecido. Amém? Por quê? Porque é o evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Veja bem, a palavra de Deus é a salvação para todo aquele que crê. Amém? E ela vai ser salvação na vida de outros através daquele que crê. Amém? Então o evangelho é para ser crido, é para ser confiado. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos falar. E depois que você crê, você só vai falar se você crê. Pode observar crentes aí. Né? O crente que não fala, o crente que não é ousado, que não abre a boca para falar, que não abre a boca para profetizar, para pregar a palavra de Deus, é porque não crê. Porque quem crê, fala. A Bíblia diz que aquele que crê, fala. Amém? Por isso cremos, por isso também falamos. Amém? Então o evangelho ele funciona para o crente pela fé. Como assim, pastor? Hebreus 10:38. Vamos lá? O evangelho funciona para o crente pela fé. Amém? O evangelho é poder de Deus. Hebreus 10:38. Vamos lá. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas o justo viverá da fé. Olha, a mesma coisa está escrito em Romanos. Amém? Romanos 1.
versículo 16 em diante, né? Versículo 17, né? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Você quer ver o sobrenatural acontecer na tua vida? Chama, fala, declara. Amém? Para os que têm fé, não há portas fechadas. Ouça bem o que você tá, o que eu estou falando agora para você. Os que têm fé, para os que têm fé, todas as dificuldades, as barreiras serão quebradas, porque depende de você crer e falar. Amém? O evangelho é para se crer e para se falar. Então você e eu, nós precisamos aprender a viver pela fé, não apenas para receber um milagre, mas para que este poder funcione primeiro nas nossas vidas. Amém? Para que este poder funcione nas nossas vidas, como ele falou para Jeremias, eu te escolhi. Amém? Eu te escolhi no ventre da tua mãe, desde o ventre da tua mãe, desde antes do ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu. Está lá em Efésios 1, né? Versículo 3, né? E versículo 4, aliás, versículo 4. Amém? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Glória a Deus, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Então a nossa fé tem que crescer abundantemente. Ezequiel 37, versículo 1 em diante, ele levou Ezequiel pelo Espírito. Amém? Gálatas 5, 16 em diante, ele quer levar você também pelo Espírito. Ele quer levar você nas condições, nas situações mais difíceis nesta terra. Para quê? Para que você faça o que Ezequiel fez. Amém? Fale, profetize, declare. Amém? Por isso você precisa crer. Por isso eu preciso crer. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz que a palavra, ele fala sobre a palavra dele. A palavra dele, ela nos cria. A palavra dele, ela nos forma. Profetas ousados. Amém? Ele forma, ele faz de você, a palavra dele faz de você um profeta ousado. Amém? Glória a Deus. Ele diz na palavra dele que ele nos formou pelo poder da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Para quê? Para que nós nos tornássemos as melhores, a melhor criatura dele na terra. Amém? A melhor criatura dele na terra. Eu vou lá com você em Tiago, Tiago, logo em seguida aqui, ó, depois de Hebreus, entendeu? Logo em seguida, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pastor, como eu posso ter essa ousadia de falar e ver o sobrenatural acontecer? Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Isso que ele falou para Jeremias. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, como ele disse para Jeremias, eu coloquei a minha palavra na tua boca. Tu vai falar o que eu colocar na tua boca. Amém? Glória a Deus. Olha aí, da mesma forma ele fala para ti e para mim aqui agora. Ele nos gera pela palavra da verdade. Quer ficar longe da palavra? Você vai ficar longe dos milagres. Você vai ficar longe do poder de Deus. Você vai ficar longe de tudo que Deus tem para trazer para a tua vida, para a vida daqueles que Ele ama e que Ele quer usar você. Amém? Para esses. Então, se nós ficarmos longe da palavra, que é ela que nos gera, ela que nos dá poder, porque o poder ele vai sair da nossa boca para desfazer tudo que precisa ser desfeito, para estabelecer tudo que precisa ser estabelecido na terra, na minha casa, na minha vida, na vida das pessoas que Deus ama e que eu amo. Glória a Deus e que você ama. Aleluia. Então, olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Amém? Para quê? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Glória a Deus. Então, Deus quer te tornar profeta. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 11 ao 12, ele diz isso, a palavra de Deus diz isso, que de todos os profetas nascidos de mulher, né, até João Batista, não tem profeta maior do que João Batista. Mas a partir de depois de João Batista, os nascidos do reino, que sou eu, você, todos quantos nascem para Jesus, são maiores do que João Batista. Amém? Saiba, vai com essa para sua casa agora, né? Aliás, fica com essa na sua casa. Amém? Você é maior, você é profeta maior do que João Batista. E se eu sou profeta, a palavra tem que estar todo dia, toda hora na minha boca.
Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é poder. Ele falou e foi escrita. Amém? E se está escrita, é porque é para a gente falar. É para a gente comer dela, meditar nela e falar dela. Por quê? Amém? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? João capítulo 5 também. Nós vimos Tiago, né? Agora vamos ver João capítulo 5. A palavra de Deus é poder. O que faz a palavra de Deus na minha boca? Meu Deus. Olha o que faz a palavra de Deus na boca de alguém para mim ou na minha boca para outros. Você está entendendo? Você está compreendendo? João 5, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, ó, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o evangelho é o poder de Deus. Imagina alguém ouvindo o evangelho através da tua boca, que é poder de Deus. Então, a pessoa que vai ouvir, ela vai ter vida. Ela vai ter vida. Por isso o poder de Deus tem que estar primeiro em nossas vidas. Amém? Por isso, porque o poder de Deus, ele não funciona assim, ó. Ah, eu vou pregar, entendeu? Mesmo sem eu crer. Não, primeiro você tem que crer. Amém? Primeiro você tem que crer, porque era poder de Deus na tua vida primeiro. Amém? Na minha vida primeiro. Por isso você não pode sair do lugar secreto. Amém? Glória a Deus. É necessário que você comece orando todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Todos os dias, 1 hora. E vai aumentando aí, ó, esse momento seu com Deus. Porque na medida que você vai sacrificando seu corpo na presença de Deus, você vai passar a amar a palavra de Deus vai funcionar na tua vida, porque é o poder de Deus, amém? E depois Deus vai poder usar você para a vida de outros. Porque a Bíblia diz que essa palavra, olha só, que quem ouve a palavra de Deus, amém? E crê naquele que enviou ele, naquele que enviou Jesus, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, seja qual for a situação, que o homem de Deus, a mulher de Deus, uma pessoa de fé, que crê no Evangelho, seja qual for a situação, né, sobre qual ela falar, amém? Ela dizer, lembra de Marcos 11? A Bíblia diz que vai acontecer, se ela disser e não duvidar no seu coração. Versículo 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Lembra? O Evangelho é o poder de Deus. Então, se essa palavra vai fazer os mortos ressuscitarem, amém? E os primeiros mortos que devem ser ressuscitados são os mortos espiritualmente. As pessoas estão mortas espiritualmente. Então, elas ouvem a palavra. Nós tivemos um testemunho essa semana, né? Domingo. Uma senhora, ela morreu praticamente nas nossas mãos ali na igreja, né? Na minha mão. Ela morreu, entendeu? A mulher virou um defunto ali na hora, entendeu? O demônio se manifestou na vida dela para matar, e Deus me mostrou que era um espírito de morte, entendeu? E praticamente ela desfaleceu nas nossas mãos, na minha mão e na mão de uma diaconisa, entendeu? E ali foi, na hora a gente chamou, eu chamei ela, chamei pelo nome dela e ordenei que ela voltasse, que o espírito dela voltasse, entendeu? E ela voltou, graças a Deus. E aí foi expulso aquele demônio, aquele espírito que estava, aquele espírito de morte, né? O pastor Aloysio veio, expulsou o espírito da morte, entendeu? Expulsou os demônios que estavam querendo matar ela. E ontem ela deu testemunho. Imediatamente, na hora que ela levantou outra. E ontem ela já estava na igreja de novo, dando testemunho de vida, testemunho do que estava acontecendo com ela. Que ela não comia mais, ela estava largada, não queria mais trabalhar, entendeu? E fumava que só, entendeu? E ontem jamais nem cheiro de cigarro a gente sentiu nela, porque eu abracei ela, entendeu? E a gente pôde perceber a mudança. Ela deu testemunho que ela quer viver. Ela deu testemunho que Jesus curou ela, que Jesus libertou ela.
Meu Deus, tremendo, né, queridos? Então, veja só, o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, na boca, a palavra de Deus na boca daquele que crê, eita, faz estrago no inferno, derruba tudo e qualquer muralhas que o diabo levantou na tua vida, ou na minha vida. Nós vamos derrubar pelo poder de Deus, pelo evangelho que é o poder de Deus. Amém? Se o evangelho, olha só, o poder de Deus, as palavras de Cristo, ressuscita os mortos. Amém? Então, essa palavra tem que estar na minha boca todos os dias, todo instante. Então, qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder do Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Porque, pastora, João 6:63, mais um versículo. A Bíblia diz que as palavras, Jesus está dizendo, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, qualquer pessoa, volto a dizer novamente, qualquer pessoa pode ser transformada pela fé. Não importa como forem presas, como as pessoas forem presas. Né? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Como foi que eles foram livres? Pela boca. A Bíblia diz que ali eles foram louvando a Deus, eles foram adorando ao Senhor. Amém? Eles foram adorando ao Senhor. Então, o diabo ali perdeu. Por quê? Eles estavam presos no corpo, mas eles não estavam presos no espírito. Eles não estavam presos na boca. E veja bem, porque cremos, também falamos. Então, para que se fale, precisa ser liberto no espírito. Amém? Precisa crer na palavra. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Amém? Então, qualquer pessoa pode ser transformada pela fé, através do poder de Deus, não importa como elas estão presas, a maneira como elas foram presas. Entendeu? Marcos 11:22, tende fé em Deus. Versículo 23, qualquer um que disser, olha aí, Romanos capítulo 10, amém? Crer no coração e falar com a boca, confessar com a boca. Andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 4, versículo 18. Amém? As coisas que a gente vê que são vistas não se compara às que não são vistas. Porque Deus diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Quando você vive pelo espírito da fé, você crê que aquilo que não se vê é maior do que o que se vê. Amém? Veja bem, aquilo que não se vê é maior do que o que se vê. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 18 em diante, né? O que a gente viu. Glória a Deus. Queridos, fica aqui essa palavra. Amém? Que a sua vida, o seu andar seja pela fé. Que a sua boca fale. Fale. Por quê? Porque você crê. Amém? Porque cremos, também falamos. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó, compartilhe. Compartilhe essa palavra no canal, amém? Compartilhe sobre o canal, fale, amém? Do que se vê aqui nesse canal, tá bom? Que isso vai abençoar a vida de outros. E Deus vai ver isso, porque nós somos aquele que anuncia a palavra de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.